que chamava isso de vida. Quem vê de fora acha fama, acha glória, mas ninguém posta hematoma na história. Caiu no quarto, se escondeu na cozinha, até achar um canal que dizia: fala, Dani deu anos, conta das Alices, mostra pro Brasil que não é mimimi, que tem Romeu de verdade pra somar na vida, e Jurandir que não vai mais mandar ali. Fala. Gente, a nossa Alice de hoje, ela é minha seguidora há bastante tempo, tá? Inclusive, já conversei com ela algumas vezes pelo WhatsApp. E ela sempre falava assim: Dani, um dia eu quero contar minha história lá no seu canal. Porque até então, eu já sabia mais ou menos a história dela, mas ela nunca tinha contado aqui pra vocês. E chegou o dia, gente. Ela mandou a história dela está aqui. E eu vim contar para vocês. Mas não sem antes você deixar o seu joinha, deixar seu comentário, dar aquele hype aí se aparecer para você, compartilha o vídeo aí com as outras pessoas, para que mais pessoas cheguem aqui no canal, também queiram contar a história delas aqui para vocês. Vamos lá ao nosso vídeo de hoje. Dani, meu nome é Alice e essa é a minha história. Aos 14 anos eu conheci Omar. Um homem de 24 anos, descendente de libaneses. Omar, um homem super charmoso, uns olhos profundos, que prometia um mundo de aventuras para mim. No início, tudo parecia um sonho. Ele me dava muita atenção. Sempre dizia que eu era muito especial. Com o tempo, o que inicialmente parecia cuidado se transformou em controle. Mas eu, ingênua, idealista, acreditava que aquilo era amor. Quando completei 18 anos, né, ela namorou com ele dos 14 aos 18 anos, nós nos casamos. E eu estava muito empolgada com a minha nova vida. Eu me deixei levar pelas promessas de Omar. Omar convenceu meus pais a me levar para o Líbano, alegando que lá eu teria muito mais oportunidades do que no Brasil. Dani, eu era de uma família classe média de Foz do Iguaçu. Eu sonhava em ser arquiteta, mas eu tinha certeza que Omar ia fazer tudo que me prometeu. Então, que ele ia levá-la para o Líbano, ela ia poder estudar, eles iam ser muito felizes lá. Bom, ao chegar no Líbano, a realidade começou a despedaçar minhas esperanças. Fomos morar num vilarejo a 2 horas de Beirute, um lugar que não se parecia com nada com a cidade vibrante que Omar tinha descrito para mim. Frequentemente nesse vilarejo faltava luz, faltava água, e eu percebia que as promessas de uma vida melhor ali eram só ilusões. O que era para ser nossa nova casa se transformou na minha prisão. Omar, ele me impediu de estudar. Ele alegou que eu deveria me dedicar ao lar e às obrigações de esposa. Então, Dani, ele mantinha um controle rigoroso sobre cada passo que eu dava, sobre cada aspecto da minha vida. A distância com a minha família aumentava meu desespero. Eu não podia contar para eles o que realmente eu estava vivendo. Ele me forçava a dizer que eu estava feliz. E a cada reclamação que eu tentava fazer, ele transformava a minha vida no inferno. Eram ameaças e mais ameaças. Nesse cenário opressivo, o tempo foi se arrastando e eu me via cada vez mais isolada. Omar começou a sair com os amigos, enquanto eu ficava em casa com a mãe dele. A solidão foi me consumindo. A decepção era tão profunda que eu mal me reconhecia. Por mais que eu quisesse seguir meu sonho de ser arquiteta, as pressões só aumentavam. Ele insistia para que eu retirasse meu DIU. Ele prometeu que após a gente ter um filho, eu poderia voltar a estudar e ter uma vida melhor. Assim, eu fui seguindo suas instruções. Então, ela vai no médico, gente, tira o DIU e logo engravida de uma
linda menina que eles dão nome a ela de Sofia. A chegada de Sofia era para trazer muita felicidade para a nossa vida, mas ao invés disso, eu me sentia cada vez mais presa. Meus pais estavam muito preocupados com a minha situação. Eles tentavam me convencer a voltar para o Brasil para garantir uma vida melhor para nós. No entanto, Omar ia ficando cada vez mais controlador e ele dizia que isso não era possível. Então, ela me contou no WhatsApp que quando ela ganhou a bebê, gente, o Líbano também estava numa época assim que passava por alguns ataques e os pais dela ficavam muito preocupados com ela lá. E eles sentiam que ela já não era mais aquela Alice cheia de energia, cheia de vitalidade que ela tinha, porque antes, né, ela falava tudo que ela falava com muita felicidade, com muita alegria. E ela falou que quando os pais dela ligavam, gente, o homem ficava do lado dela. Ela não conseguia nem falar com os pais dela direito. Ela tinha que falar que estava tudo bem, que ela estava feliz. E os pais dela, sim, ficaram muito preocupados quando ela teve neném, dela ficar naquele país ali, né? Tinha a mãe dele, mas eles viram que ela não estava feliz. Então a mãe dela achou até que ela estava numa depressão pós-parto, tá? Bom, a primeira surra que eu tomei de Omar, eu fiquei muito doída. Eu falei sobre a minha infelicidade que eu estava de estar ali no Líbano com ele. Foi uma hora, gente, que ela quis se abrir. Ela falou assim, Dani, eu quis me abrir com ele e falar que eu não queria mais ficar ali, que eu queria voltar para o Brasil, que a gente tinha que construir a nossa vida no Brasil, ela queria voltar para as origens dela, ela queria estudar, ela queria fazer a faculdade dela. Mas ao invés de ouvir meu apelo, ele me bateu. Foi uma sequência de dor, raiva e desespero. Eu não tinha mais liberdade. A Sofia, gente, ela foi crescendo sem poder ouvir português, porque o Omar, ele decidiu proibir a Alice de falar português com Sofia. Só que a Alice não falava árabe, né, a língua lá deles. Então, ela praticamente não podia nem falar com a filha dela. A filha dela foi ficando cada vez mais aos cuidados da avó paterna, que era a mãe do Omar, né? E ela falou assim, Dani, Sofia mal sabia quem eu era. Bom, após anos de sofrimento, eu recebi uma notícia devastadora. Meu pai tinha sofrido um acidente de moto e tinha falecido. Meu coração se despedaçou. Eu sabia ali que eu ia precisar voltar ao Brasil para ajudar minha mãe. Quando pedi permissão ao Omar, ele disse que sim, eu poderia ir, mas Sofia não. Foi uma angústia insuportável, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Aquele homem que eu amei tinha se transformado em um carcereiro. Quando eu cheguei ao Brasil, né, ela foi lá, ficou com a mãe, explicou que Sofia não tinha ido e começou a pandemia, gente. E com ela, meus planos de retornar ao Líbano foram toda vez sendo adiados, né? Foi aquela época de fechou o mundo aí, quem estava num lugar não podia ir para o outro. E a vida de Alice ali ia se tornando um labirinto sem saída. Minha mãe, então, que era muito apegada a ela, né, que agora ela estava ali com a mãe dela, teve um AVC. Sim, gente, um AVC. E eu fiquei com a responsabilidade de cuidar dela. Bom, passaram-se ali alguns meses, né? Quando Omar ligou para Alice e falou que estava anunciando que queria se divorciar dela. Alice falou que respirou fundo e concordou. Falou, também acho que é melhor pra gente. Então, estou indo aí buscar Sofia. Ele imediatamente falou que não. Sofia não vai sair do país. Foi então, Dani, que eu percebi que eu estava completamente às cegas. Eu não sabia como tirar minha filha mais daquela situação. Sofia estava prestes a completar 13 anos nessa época. E ela tinha a vida dela no Líbano, né? Ela sempre foi cercada pela família do pai. E eu sentia minha vida cada vez mais à deriva. Eu estava longe da minha filha.
Cada dia meu coração se despedaçava mais. E numa conversa que ela teve com a filha falou que não queria ir para o Brasil. Gente, ela mal conseguia se comunicar com a filha dela, porque, como eu disse a vocês, a Sofia falava muito pouco português, tá? Bom, hoje, quando eu olho para trás, tá? Eu vejo que eu sou uma mulher que eu comecei a reconstruir a minha vida. Ela falou que alguns anos, né, depois, antes ali quando ela chegou no Brasil, ela passou no vestibular, ingressou na faculdade. Hoje em dia, ela falou que ela conversa com a filha por FaceTime, por WhatsApp. E Omar começou a ensinar, então, mais português a Sofia. Então, hoje em dia, elas se falam mais. Ela falou assim, Dani, ela falou que se apega. É porque ela falou umas palavras aqui que ficou difícil de eu entender. Mas ela falou que se apega, gente, a que Sofia vai fazer 18 anos. E quem sabe ela vai poder escolher um dia se ela quer morar com o pai no Líbano ou com a mãe no Brasil. Ela disse, o futuro é incerto, mas eu espero que um dia as coisas mudem. Afinal, a vida é feita de recomeços. Olha, Alice, você não é a primeira e, infelizmente, você não vai ser a última mulher que tiveram os filhos separados ali da mãe, né? Eu batia muito nessa tecla, gente, quando eu comecei esse canal, por isso que o quadro não era Mundo Gringo, porque eram meninas, normalmente, que me mandavam histórias casadas com gringos, né? Como eu morava na Inglaterra nessa época, eu tinha muitas meninas que me mandavam histórias. Elas eram casadas com gringos, então eu sempre batia em duas teclas. Primeiro, você conheceu um cara e tá indo mudar pro país dele, não leve seu filho de imediato. Vá lá, saiba como é, procure ver se vai dar certo. Aí, se der tudo certo, você pega seu filho para morar com vocês. E a segunda tecla é muito cuidado ao ter um filho com um estrangeiro, principalmente se você morar no país desse estrangeiro. Eu tive muitas meninas, histórias aqui no canal, de meninas que tiveram que ficar nesses países por causa dos filhos. E quando eu falo esses países, eu não tô falando só de Líbano, Egito, Marrocos, não, tá, gente? Europa, na Itália, França, tivemos muito, Estados Unidos. Então tem muito disso, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Até hoje as mulheres passam por isso. Então, sabe, você ter um filho com estrangeiro, aquela hora que tá tudo bem, que tá tudo maravilhoso, que vocês estão com o casamento, né, maravilhoso, ok, tá ótimo. O problema, gente, é que nem tudo é para sempre, nem tudo é para a vida toda. E muitas vezes esse casamento se desfaz aí no meio do caminho. Aí você quer voltar para casa, porque você não quer ficar naquele país. Você não tem mais aquela pessoa, não tem mais o porquê estar ali, mas aí você não consegue voltar para casa porque ele não autoriza o seu filho a ir para outro país. E começa uma guerra na justiça. Tivemos vários casos recentes aí da Karen, né? Que a Karen foi diferente, o filho foi sequestrado para o Egito, né? E está lá no Egito, apesar já dela ter ganhado a causa, ganhado o filho de volta, ela não consegue pegar essa criança, porque o governo do Egito, ele simplesmente não vai lá buscar o filho dela, que ela ganhou a causa, para entregar. A Karen está 1 ano no Egito lutando por isso. Tivemos a Raquel, né, com o caso das meninas na Irlanda, que por ela ter perdido um prazo lá no processo, o marido acaba ganhando o processo, o marido irlandês, e ela dentro de casa, no Rio de Janeiro, com as 2 crianças, ela consegue, né, que, assim, perder essas crianças. Essas crianças são pegas à força ali, levadas de volta para o pai na Irlanda. Raquel também luta há anos aí para ter as filhas de volta.
E como essas duas, nós temos várias, né, Alice? Então, assim, eu não vou falar que, assim, é mais fácil, mais difícil em tal país. Todo país deve ser difícil para você reaver seu filho, para você ter a guarda dele novamente, poder viver uma vida com ele novamente, né? É muito triste porque você quer ser mãe. Infelizmente, a nossa Alice, né, como eu disse para vocês, eu conheço a história dela há um tempo já, converso com ela. A vida dela é muito difícil, gente, porque ela ama a filha dela. Ao mesmo tempo, foi tirado dela praticamente ali, quando a menina nasceu, né? Foi tirado dela ali, porque ela podia ser mãe. Até ela ficar ali o tempo que ela ficou no Líbano, a filha dela foi crescendo sem falar a língua da mãe dela. E ela mal podia ensinar a língua para a menina. Ela falou que ela queria ir embora, óbvio. Mas como que ela ia embora e deixar a filha dela para trás? Até que, infelizmente, aconteceu a tragédia ali com o pai dela. E ela decide ir para o Brasil porque ela tinha ali que ajudar a mãe dela. Não tinha muito o que ela fazer, né? Então, é muito triste, gente. É muito triste isso. São casos, infelizmente, aí, né, que envolvem dois países, muito dinheiro que você tem que gastar, muito dinheiro. Não é de graça, advogado não trabalha de graça. Tem um caso de uma menina aqui nos Estados Unidos que perdeu a guarda do filho dela. Agora ela tá até podendo ver o filho alguns dias na semana, o filho tá com ela. E ela tá lutando aí também pela guarda do... Ela é brasileira, o cara é americano. Ela foi até presa, gente. Ela foi até presa porque ele botou uma ordem de restrição contra ela. E ela entrou em contato com a mãe dele. Ela não sabia que a ordem de restrição não podia entrar em contato com a mãe dele. Achou que era só com ele. E não é. É com pessoas próximas a ele. Então ela não sabia nem onde estava o filho dela. Como estava, se estava bem. O menino é um bebê, gente. Sério. Acho que ele fez 1 aninho agora, 2 aninhos. Então, assim, é muito triste. Sabe? São casos tristes. Eu espero de coração, Alice, que realmente a Sofia aí cresça, né? E queira estar com a mãe dela, sei lá. E que Deus aí coloque, né, um pouco de, sei lá, de esperança aí pra você, na cabeça do pai dela, e fale, não, deixa, né, ela ficar um pouco com a mãe. Ela falou que a filha já virou muçulmana, tá? Então, assim, quando então, nesses países, tem ainda a questão da religião, né, gente? Além de todo esse problema, tem a questão religiosa. Mas é isso. Eu não sei nem o que falar pra você. Eu sinto muito, né, terem te tirado, assim, essa sensação maravilhosa que é ser mãe, de ter um filho, conversar com ela. Que bom que hoje ele tá ensinando, né, talvez, quem sabe, aí na cabeça dele, tá começando a se arrepender, né, tá ensinando português a ela, vocês conseguem se comunicar melhor. E que isso aí vire realmente algo que você possa estar perto dela, cada vez mais perto dela, que ela possa ir para o Brasil, ficar um tempo com vocês, ou quem sabe aí ficar definitivamente com vocês, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até nosso próximo vídeo. Tchau!